Fala, povo querido, seja bem-vindo a mais um Entre a Gente, esse programa que acontece todas as quartas-feiras aqui no meu canal no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, corre lá, se inscreva e deixa o seu like, deixa a sua sugestão e o seu comentário. Eu tenho lido os comentários, tem sido muito bom, muito edificante. Eu fico muito feliz de saber que esse nosso bate-papo informal aqui tem edificado vocês e trazido coisas boas para o seu coração. Lembrando a vocês que a gente não está aqui para ficar falando do alto da nossa sabedoria, né? Mas trocando ideias, e eu estou tentando passar para vocês o que eu aprendi aí ao longo da minha jornada, e eu espero que seja útil. O que te for útil, retém. O que não for, deixa para lá. E se você estiver gostando dos programas, indique para um amigo, tá bom? Vamos lá, Miguel. Pergunta da @deca.rossi. Fala, Deca. Como lidar com uma criança muito questionadora? Tem sido difícil para mim. Eu sei do que você está falando. Eu tive os meus questionadores aqui em casa também. Tente responder. E lembre-se de que você não tem que saber tudo. Ninguém sabe tudo. Por mais que uma pessoa seja capacitada intelectualmente, tem áreas da nossa vida tem áreas na vida que a gente não domina. Nenhum ser humano sabe tudo, sabe? Então você não tem que ficar se sentindo mal. Se você não tem uma resposta, você pode dizer para o seu filho: olha, filho, a resposta para isso eu não tenho. Vamos buscar respostas juntos? Vamos descobrir juntos? Né, e tal. E tem as questões que são legítimas. E se você não sabe responder, por exemplo, questões espirituais, né? Procura uma pessoa da sua confiança, procura ler bons livros. Tem muita coisa boa que pode ser aprendida, né? E essa fase questionadora dos filhos, ela nos ensina muito. Agora também tem aquela fase de por quê? Por quê? Por quê? Eu não sei se você está se referindo a essa fase que eles perguntam por quê para tudo, né? Se você está se referindo a essa fase, fica firme, vai passar. É só uma fase mesmo. Às vezes eles perguntam por quê, nem porque quer saber, é mania de perguntar, né? Mas se for um adolescente com questões legítimas, se preocupe em responder, né? A gente não quer ter trabalho, a gente às vezes está com a cabeça cheia de outros problemas, mas o que o seu filho quer saber, procure a resposta, porque senão ele vai procurar respostas em outros lugares e ele pode não ter as respostas adequadas às suas dúvidas e às suas questões. Quando você não conseguir, peça ajuda. E quando você não souber responder, diga a verdade. Não sei, filho. Vamos pesquisar junto e vamos descobrir junto. Pergunta da Elizabeth Santana Oficial. Quem são os seus mentores ou pessoas que te inspiram? Bom, uma pessoa que me inspira, me ensina e a quem eu peço conselho, né? Edmeia Williams, por exemplo. Edmeia Williams é uma pessoa que tem um impacto profundo na minha vida com Deus e eu tive a felicidade de ter muita gente boa na minha construção, na minha escola, né? Então, a Zenete Rodrigues teve um impacto muito grande na minha vida, Ana Paula Valadão, um impacto muito profundo na minha vida, na sua busca, na sua sede por Deus, Nívia Soares, pessoas com as quais eu convivi ministerialmente, mulheres que buscam Deus, que querem fazer a vontade de Deus e que deixaram suas marcas na minha vida, né? Mas hoje, por exemplo, quem está perto, quem me ensina muito, a quem eu peço conselho é Edmeia Williams, né? E isso eu estou falando de um relacionamento mais próximo, né? Minha mãe é uma mulher que... Bom, as mães eu acho que estão acima dessa categoria, né? Porque minha mãe é um exemplo para mim desde sempre, de força, de dignidade, de resiliência, de simplicidade, né, e tal. Então, mas a mãe eu acho que está numa categoria hors concours, assim, né? Mas pessoas passaram pela minha vida, deixaram suas marcas em mim, não tem como eu não me lembrar delas, porque elas cooperaram no meu processo de formação, né? E hoje eu posso citar a Edmeia Williams, que é essa pessoa que
que me inspira, né? Eu escuto muito Luciano Subirá também. O Luciano é um mestre, eu aprendo muito com ele. E talvez eu possa destacar hoje, na minha realidade hoje, essas duas pessoas. Aproveitando então, pergunta da @RobertaA2. Como conheceu Edmeia Williams? Aí, ó. A Edmeia, primeiro eu conheci de ouvir falar. eu ouvi falar de Edmeia, uma mulher que era uma mulher que trabalhava no Morro, Dona Marta, mas que era uma profunda conhecedora da palavra, uma mestra, né? E eu ouvia muitas referências sobre ela. E um dia eu fui numa conferência em Brasília e eu era uma das palestrantes e ela também. Foi aí que nós nos conhecemos pessoalmente, no Ministério da Fé. E de lá para cá, eu comecei a escutar muito a Edmeia no YouTube. E aí nós começamos a nos encontrar em outras conferências. E aí eu grudei nela igual um carrapato, entendeu? Eu a convidei para ir comigo no Congresso de Mulheres em Israel. E esse ano, se Deus quiser, vai ser o 3º ano que nós estamos juntos, o 4º congresso, mas o 3º ano que ela vai comigo. E a gente se encaixa muito, eu aprendo muito com ela. É uma mulher que eu respeito profundamente, não apenas como mestra na palavra, como uma pessoa que ensina, que conhece e que inspira a gente a conhecer mais, mas também uma mulher que tem um cristianismo prático, uma mulher que tirou uma geração inteira do tráfico de drogas no Morro Dona Marta, uma mulher extremamente generosa, uma mulher que realmente derrama a sua vida como Cristo derramou a dele. Então, por vários fatores, Edmeia é uma influência e a gente se conhece há cerca de 7 anos. Então, é uma alegria muito grande ter essa mulher na minha vida. Pergunta da Marielle Miranda. O que fazer quando seu pastor começa a tolerar palavras distorcidas que não estão na Bíblia? Converse com seu pastor, né? Eu acho que a gente não pode fazer motim, a gente não pode se rebelar, né? Se você entende que uma liderança perdeu a influência sobre você ou se tornou uma liderança herege, uma liderança que voluntariamente ensina mentira em detrimento da verdade, então você pode se retirar, né? E buscar de Deus um outro lugar onde você possa congregar. Jamais deixar de congregar, tá, gente? Essa história dos desigrejados, esse negócio é perigoso, sabe? Porque a gente começa a achar que a gente é melhor do que todo mundo. No fundo, o pano de fundo para a gente não caber em nenhuma igreja ou comunidade de fé é porque a gente se acha melhor, né? E na verdade não é bem assim. Não existem igrejas perfeitas, né? A igreja perfeita é aquela que Jesus vem buscar. Então todas as instituições elas têm suas dificuldades, suas debilidades, pessoas em graus de maturidade diferentes, mas isso é diferente de uma igreja que começa voluntariamente a ensinar heresia, né? E depois de ser confrontada e ensinada na verdade, continua ensinando heresia, entendeu? Ou um ensino antibíblico, né? Aí é hora de você fazer uma escolha. Mas se você acha que o seu pastor está permitindo que outras pessoas digam sem intervenção, primeiro você tem que saber dele, porque às vezes ele corrige a pessoa. As pessoas que são corrigidas, elas não são corrigidas em público, né? Não deve ser assim. Então, converse com o seu pastor. Fale para ele daquilo que você tem sentido, percebido, não com um tom arrogante, mas como quem busca conselho, como quem busca conciliação, né? Converse com ele, fala, pastor, longe de mim querer aqui me rebelar, ou querer dizer que o senhor não está fazendo o que é certo, mas eu quero entender o processo, porque a palavra de Deus diz isso, isso e isso, e alguns ensinos que têm surgido têm falado isso, isso e isso, e eu não sinto o senhor se posicionando, ou eu sinto o senhor se permitindo. Me explica melhor como que é isso. E é bom você ir com outra pessoa, né? Porque a Bíblia fala que sempre que quando há esses confrontos ou esses esclarecimentos, que deve ter uma testemunha, né? Uma pessoa que esteja ali para testemunhar a conversa, para que não haja distorções, né, nas impressões que cada um, para que não haja falha na comunicação, né? Eu acho que você deve dizer tudo que você precisa dizer
com humildade, docilidade e buscando realmente respostas. E não falar num tom de acusação, como se você fosse superior, né? Eu acho que quando há uma conversa conciliatória, eu acho que o proveito é maior para as duas partes. @Francielen Batista. Tenho dúvidas de como jejuar. Poderia me dar umas dicas para me ajudar? Ô Franciele, o jejum, ele é bíblico, ele é instituído por Jesus mesmo. Jesus mesmo nos ensina como nós devemos jejuar, né? Ele fala a maneira como nós devemos orar e ele fala a maneira como nós devemos jejuar. Que quando nós jejuarmos, que nós não devemos aparentar para os homens que jejuamos, porque todo o nosso sacrifício perde o seu efeito, né? É uma coisa entre nós e Deus, uma coisa do nosso relacionamento, entendeu? Então, mesmo que você esteja num jejum coletivo e tudo, aquilo fica entre vocês, o grupo que está jejuando. Não deve ser uma coisa que a gente fica propagando, que no fundo é uma grande vaidade ou um desejo inconsciente da gente mostrar uma superioridade espiritual. Sabe? O jejum, ele deve ser comunicado para pessoas estritamente necessárias, ok? E o jejum, basicamente, ele é feito de comida, né? Abstinência de alimento. Algumas pessoas dizem que eu vou jejuar de internet, eu vou jejuar de televisão, eu vou jejuar de maquiagem, né? Isso eu já coloco na categoria de votos, né? Eu vou fazer um voto ao Senhor, né? Eu vou me abster de algo que eu gosto muito. Agora, o jejum, ele não é promessa, porque às vezes a gente confunde muito, a gente pensa que o jejum é uma barganha com Deus, né? Então, Senhor, eu vou me abster, eu só vou comer, eu vou ficar sem comer, eu vou ficar sem me alimentar 18 horas por dia, Senhor, e porque eu quero alcançar uma graça, eu quero alcançar... Não, gente. O jejum não é para a gente fazer troca com Deus. O jejum é uma maneira da gente desentulhar os poços, entendeu? Desentulhar o canal de comunicação. Ficar aberto para o nosso coração ser alinhado ao coração de Deus. Para a gente ouvir Deus mais claramente. Para a gente perceber Deus mais claramente. Porque os prazeres dessa vida, eles vão embotando os nossos sentidos, essa é a verdade, né? A gente vai se saciando de outras coisas, sabe como? E tem muita idolatria na maneira como a gente lida com a comida, por exemplo, né? A gente fala muito de quem bebe, de quem fuma, mas nós cristãos, nós muitas vezes colocamos a comida como substituto destes outros meios de prazer, o cigarro e a bebida, por exemplo. E é um vício da mesma maneira. Então, quando você jejua, você está colocando as coisas nos seus devidos lugares, você está colocando primordialmente o seu relacionamento com Deus, né? Você está trazendo o seu relacionamento com Deus para a primazia dos prazeres que você tem com a comida, né, e tal. E você está desintoxicando o canal de comunicação, desentulhando o canal de comunicação. Então, quando a gente jejua, eu diria assim que a gente percebe mais o que Deus quer dizer para a gente e a gente é fortalecido espiritualmente, gente. Eu já experimentei isso na prática. Eu vivo uma mesma situação sem estar jejuando, eu fico muito mais frágil. E quando eu jejuo, o meu espírito é fortalecido. Como isso acontece, eu não sei, né? Mas é isso que na prática eu experimento, né? Tem coisas que a gente não consegue tocar ou explicar, mas elas são uma verdade, não é isso? E o jejum é isso que ele produz. Então, quando você jejua, você reage de uma maneira diferente a algumas lutas e adversidades que surgem de quando você não está jejuando, né? Então, ele é fortalecimento espiritual, para o espírito ser fortalecido e a carne vai sendo mortificada nesse processo de jejum. Eu espero que você tenha entendido, né? Então, se abstenha de comida, de preferência em horário que você esteja acordado. Não é como o jejum da dieta, né? Que você pode fazer o jejum dormindo. O jejum, quando você está acordado, ele tem um significado diferente no espiritual. Você está desperto e abrindo mão, renunciando à comida, né? Pode ter hora noturna, né? Você pode ter, mas ele não tem o mesmo impacto, você entende?
O jejum com propósito espiritual, ele é diurno, ele é feito com você acordado, ok? Você está sentindo ali a pressão para comer, mas você se abstém daquela comida, ok? É isso. Aí para aquelas pessoas que dizem assim que Jesus já pagou o preço, que não precisa de jejuar, foi o próprio Jesus que ensinou o jejum, tá, gente? E eu vou colocar aqui a referência para você, tá aqui na tela, você pode observar aí a referência que ensina sobre o jejum. Jesus fala, né? Por que seus discípulos comem assim no jejum? Não, os meus discípulos não estão jejuando porque o noivo está com eles, mas o noivo será tirado e então vocês jejuarão, né? Enquanto nós aguardamos a volta do noivo. Nós temos que jejuar para ficar fortalecidos aí espiritualmente. É uma das disciplinas espirituais, é o jejum, tá bom? Então, lê aí esse texto que está indicado na tela. Como mudar o tom da minha voz? Pareço grossa quando para mim é uma fala normal. Pergunta da Beth Caio. Ô Beth, o que eu tenho aprendido? Que tudo que a gente tenta transformar, nós mesmos nos transformarmos, primeiro, a gente se violenta, segundo, a gente fracassa, entendeu? Então, o que eu tenho aprendido? Achegue-se ao Senhor, chega mais perto de Jesus, estreita seu relacionamento com Ele, contempla mais o Senhor, sabe? Porque hoje a gente vive muito a religião, então a gente vai na igreja e pensa que esse é relacionamento com Deus, não é. A gente trabalha na igreja, presta serviço, tem ministério e a gente pensa que isso é relacionamento com Deus. Não é. Lembra da parábola do filho pródigo? O filho mais velho estava em casa trabalhando para o pai. E ele não conhecia o pai, ele não tinha intimidade com o pai, né? Como é que você chega na sua casa, a casa que você mora, está acontecendo uma festa e você pergunta para um empregado o que está acontecendo na sua própria casa? Isso mostra para a gente que o filho mais velho não tinha nenhuma intimidade com o pai. Então ele se relacionava com o pai através de informações de outros funcionários, né? E Jesus estava contando essa parábola para desenhar não apenas o filho que saiu de casa e desperdiçou os bens vivendo dissolutamente, mas se você perceber os textos acima, anteriores a Jesus falar a parábola, ele estava se dirigindo aos fariseus, por exemplo, que eram guardadores da lei, mas que não tinham intimidade com Deus. Então, isso acontece muito nos nossos dias hoje. E aí, se a gente fica só diante da religião, nós não seremos transformados. A gente fica anos e anos na igreja, falando mentira, envolvido com pornografia, enganando, sendo desonestos, grosseiros, ásperos. A gente continua sendo a gente, né? Mas à medida que nós contemplamos Jesus, Ele irá nos transformando de fé em fé e de glória em glória. Jesus nunca vai anular o seu temperamento, a sua força, o seu jeito de se colocar. Foi Deus que te deu com um propósito. Agora Ele vai equilibrar, Ele vai temperar, Ele vai adoçar a gente com o amor dEle, né? Então se aproxime de Deus, gaste tempo na presença de Deus, invista tempo no seu devocional, sabe? Contempla o Senhor através da palavra e peça ao Senhor para se revelar a você. Diga a Ele: Senhor Jesus, se revele a mim. Eu quero te conhecer um pouco mais, porque eu preciso ser transformado, né? Lá em João, Jesus fala: sem mim nada podeis fazer. Se vocês estiverem em mim e eu estiver em vocês, vocês darão frutos. Mas sem mim, vocês não podem fazer nada. Então você pode se esforçar muito para mudar o seu tom de voz. Você vai conseguir sucesso por um tempo. Depois desanda de novo, né? Mas se você investir tempo em buscar o Senhor, em pedir o Espírito Santo para te adoçar, para te equilibrar, para te moldar, né? Ele vai fazer isso. O Espírito Santo habita em você e Ele quer trabalhar em você. Então dê espaço para Ele trabalhar. Pergunta da Alceni Ramos. Fala, Alceni. Helena, minha linda, haverá turnê dos 68 anos que não terminou? Não haverá turnê. Mas... Ai, será que eu dou spoiler, Miguel? Se eu fosse você, eu ia na conferência Femininas em Goiânia.
Hashtag fica a dica. Descubra. Eu não falei nada, Miguel. Eu não falei nada. Certo. Vamos lá. Última pergunta. Última pergunta. Pergunta do Heitor Del Clécio, 1909. Fala, Heitor. Pastora, você repete pregação? Como se prepara para pregar? Repito? Claro que repito. Se eu fosse uma pastora de igreja local, eu repetiria. Sabe por quê? Porque a palavra é viva e eficaz. E a gente pode pregar, às vezes tem algumas igrejas que como a Lagoinha, por exemplo, né? O pastor Márcio prega a mesma mensagem de manhã e à noite, porque são públicos completamente diferentes. Mas quem assiste de manhã e à noite vê que a mesma palavra toma nuances diferentes, né? A palavra de Deus é viva. Então, eu já preguei mensagens 5, 6, 7 vezes, a mesma mensagem, né? Mas eu vejo assim que em cada lugar Deus acrescenta algo novo, Deus traz algo novo, Deus faz algo novo, porque a palavra é dele, não é minha, né? E como é que eu me preparo? Bom, eu sou uma pessoa, gente, com muitos limites, né? Eu tenho procurado estudar, tenho procurado me dedicar, tenho pedido ao Senhor para me ensinar. Eu tenho pessoas que têm influência na minha vida, como eu já citei aqui, a Edmeia e o Luciano Subirá, eu aprendo muito com eles. Então eu sempre estou aprendendo, lendo muito, bom, a Bíblia nem se fala, né, gente? A Bíblia é a palavra de Deus, é leitura obrigatória, é questão de sobrevivência, tá? Mas a gente também precisa de ler outros livros, né? E no momento eu estou fazendo um curso teológico, que é o Labri, maravilhoso, que está trazendo novas visões, novas perspectivas para mim. Então a gente está sempre se reciclando, sabe? Tem coisas que eu preguei há muitos anos atrás que eu falaria, hoje eu penso diferente. Mas eu sei que o Senhor não desperdiça nada e que o Senhor não vai deixar nada se perder, porque é a palavra dele, entendeu? Agora, como eu me preparo, eu leio o texto e eu tenho aprendido, eu tento extrair do texto o que o texto tem para oferecer, tento não inventar muita moda, né? O texto ele está dizendo alguma coisa, ele foi escrito num contexto. Primeiro eu procuro entender em que contexto foi escrito aquele livro, aquele texto. Qual é a história que ele está envolvido, aquele texto, né? Hoje eu tenho muito essa preocupação de ler o texto, entender o contexto onde ele está sendo escrito, né? E eu tento extrair do texto aquilo que pode ser aplicado na nossa vida hoje, entendeu? Na nossa vida cotidiana. Eu sou muito essa pessoa que tento colocar em prática, aprender com aquilo que está ali registrado e trazer para a minha vivência hoje, né? É isso. E é isso que eu comunico para aquelas pessoas. E sempre, se eu tenho alguma vivência particular a respeito daquele assunto, embora a minha experiência seja relevante, o que realmente transforma é a palavra de Deus e não a minha experiência, eu sempre tento contar aquilo que eu já experimentei na prática, né? Que funcionou na minha vida, comendo daquela palavra na prática, como que aquilo teve um impacto na minha vida. Então, quando eu tenho algo para contar a respeito, eu conto, né? Mas lembrando que é a palavra de Deus que transforma. O meu testemunho é importante, é bacana e tudo, mas não é o meu testemunho que transforma. O que transforma é a palavra de Deus. E é isso, gente. Por hoje nós ficamos por aqui. Um beijo para vocês e até o próximo Entre a Gente, se Deus quiser. Falei nada, Miguel. Eu não falei nada. Certo.